Só tem que tomar cuidado aqui com o projetor. Só na hora de passar aí, tá? Aqui, seu Nelson, cadê o seu... Acho que é melhor ficar do lado de cá. Aqui que você passa na frente da luz. Aqui, ó, você pode fazer aqui, ó. Tá? Porque a câmera pega lá, né? Sempre olhando pra câmera aqui, tá? Se mexer o mínimo possível. Entendeu? Vamos lá. Então, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês. E conto com a ajuda espiritual de todos, emitir bastante vibração para mim, que estou meio frágil hoje, e que possamos fazer um bom estudo no dia de hoje. E a convite do Alberto, eu fui incumbido de falar sobre esse tema, depressão, que é o mal do século, né? Está levando muita gente ao suicídio, às drogas e, inclusive, cada vez mais atingindo mais e mais pessoas, tanto no Brasil como aqui no Japão. O negócio está ficando alarmante, vamos assim dizer. Antes disso, desculpa. Eu queria agradecer o pessoal que está na internet no Brasil, nos acompanhando pelo Facebook. Agradecer a todos pela participação e pedir desculpa, porque eu avisei, comentei com alguns que eu Rossano King iria participar hoje, só que infelizmente não deu e cancelou na última hora. Mas tudo bem. É que foi compromisso que ele não tinha. Então surgiu outro compromisso, né, de previsto, e ele teve que cancelar. Mas tudo bem. A princípio, eu queria você dizer que eu sou depressivo. Então, eu tenho bastante experiência. Eu sou auxiliar de enfermagem, formado pela USP de Ribeirão Preto, da qual me orgulho muito. Trabalhei em Ribeirão Preto na SAMU, com ambulância. Então, eu tive contato com pacientes de tudo quanto é espécie que vocês imaginarem. Agressivo, depressivo, drogado, né, acidente, enfim, toda a ordem, né, hospitalar que vocês possam imaginar. E eu falei que sou depressivo, então, como dizem, né, para cuidar, para lidar com doido, só outro doido mesmo, né? Então, por isso que eu me sinto apto a falar sobre depressão também, né? Então, é o seguinte, aqui nós, eu acredito que a maioria, muita gente que veio do Japão, já veio com depressão. Assim como outros vícios, muitos vêm com depressão. Outros adquiriram aqui, devido ao estresse, a carga de trabalho, né, a própria DIME sofre nas firmas, tanto pela parte de estranhar os companheiros de trabalho, então sofre muito com chefia e também com os próprios brasileiros, né, que também acabam um prejudicando o outro. E na aula passada eu falei sobre depressão, eu ainda citei que atinge mais, as mulheres são as mais atingidas, e que em cada 3 mulheres, no grupo de 5 mulheres, 3 são depressivas. Eu acredito que chegue a mais. 4 em cada 5 mulheres são depressivas. E aqui entre nós, eu acredito que, assim como eu, deve ter alguém que também ou teve depressão, ou já passou por alguns episódios depressivos. E a notícia ruim é que futuramente todos serão depressivos.
se não souber se cuidar. Entende? Porque é triste dizer isso, constatar isso daí, mas é um mal que ele está sendo progressivo e muito rápido, e com a nossa ajuda e falta de atenção, a gente acaba colaborando para esse mal, né? Por falta de tato, por falta de conhecimento, por desleixo e não vou dizer falta de vontade, mas inexperiência, né? Então a gente tem que estudar e saber o que é e como combater ou como controlar, porque a depressão ela não tem cura. Então você controla, é que nem uma gripe. Você tem gripe várias vezes, né, no decorrer da sua vida. Então depois passa a gripe, você pensa que não vai voltar, daí uns 2, 3 meses você volta a ficar gripado, né? Então a depressão é mais ou menos assim. E o que me preocupa bastante no Brasil é a situação econômica, política que vocês devem estar acompanhando o que acontece no Brasil. Então isso daí eu acho que já com essa crise já aumentou bastante o número depressivo. E a tendência é aumentar cada dia mais, porque a tendência está, se vier aí, piorar, né? Infelizmente. E aqui no Japão, a gente constata pelo noticiário. Então está havendo muita, além do suicídio, que já, né, a gente já, posso dizer que já acostumamos, já se tornou comum, há também casos aí que vocês, pelo menos eu tenho visto, vocês também devem ter acompanhado, mães que largam o filho em casa e saem sem rumo, abandona, desiste de tudo, e com isso daí a criança acabou morrendo, porque largou sem alimento, e aconteceu isso há alguns dias. Outro caso que a gente tem visto é da pessoa pegar e aí já entra no transtorno bipolar, que faz parte também do grupo depressivo, e a pessoa entra num surto e sai esfaqueando. Aqui, como é difícil o acesso à arma de fogo, então eles usam arma branca, né? Então sai esfaqueando as pessoas na rua e depois acaba se matando, cometendo suicídio. Fora isso, para ajudar, aqui no Japão, eu tenho visto também, muito, aqui o Japão é campeão em filmes de terror. Então se você for procurar algum filme de terror, você acha muito aqui, e esses filmes têm também muito suicídio. Inclusive alguns filmes que eu fiz as apostilas aí, estou passando para vocês, para ter esse material didático. Teve uns filmes que eu tirei, que é muito pesado, muito forte demais. E isso daí, a criança, o jovem, né, vamos dizer, fica muito tempo na internet, então tem acesso a isso daí. Não vou nem falar na Deep Web, né? Na internet normal, já, assim, que a Deep Web ainda é pior. Mas aí entra em contato com essas coisas que não são, né? Como a baleia azul, que surgiu na internet, levou muitos jovens ao suicídio também, com aquela brincadeira do desafio, e os jovens foram entrando nessa e acabaram, né, cometendo suicídio. Um outro fator também é aquele da fake, né? Fake, né? O pessoal tirar foto, fazer... É fake mesmo, né? Não fake Selfie. Selfie. Fazer selfie. Então, vocês devem ter acompanhado, agora parece que deu uma acalmada. Mas até uns tempos atrás a gente via o pessoal fazendo selfie, então subia em arranha-céus para fazer selfie. Então houve casos, inclusive brasileiro, de acabar morrendo. E parece que não, mas
Aí você estudando, você vai ver que isso daí começou tudo com o quê? Foi tudo pela depressão, começou pela depressão. Então, afinal, o que é depressão? A depressão, segundo um historiador americano, ele fala que a depressão é, além de ser a tristeza, ele diz que é o desalento, né? A perda do sentido. Eu costumo dizer que quando a gente chega num ponto que fala assim, eu me perdi de mim. Eu me perdi de mim mesmo. O que é eu me perdi de mim? É como você assim cair, estar caindo assim em algum lugar e não ter onde segurar, entende? Ou quando você pode fazer um teste para ver como sente a pessoa depressiva, você tampar os ouvidos e sair, andar assim com os ouvidos tampados, aí você vai ver o pessoal, principalmente numa área, num shopping, ou no metrô, o pessoal conversando assim, falando e aquela coisa, e você não ouve som nenhum. Então é um estágio da depressão, onde o depressivo vive situações semelhantes a esta. Então a pessoa fala assim, mas ele não participa, ele está, entende, isolado. E Joana de Angelis fala que a inexistência, a falta, a saudade e o... Como é que eu vou dizer? A saudade é uma... Saudade do mundo espiritual? Não, existencial. Fugiu o termo. Quando a alma pede socorro. Então, quando a alma pedindo socorro. Então, o pessoal fica... Ela quer dizer assim, porque isso daí já no lado espiritual, a gente sente, a pessoa começa a sentir falta de alguma coisa, e essa alguma coisa é a falta do que ficou no passado, mas não fala no passado presente. Também existe esse fator, mas é a saudade de um outro lar, entende? Vamos assim dizer, é o nosso verdadeiro lar, entende? De onde a saudade de casa, fico com saudade de casa. Nós estamos aqui, né? Nos propusemos a reencarnar aqui na Terra para um aperfeiçoamento, né? E vamos assim consertar ou reparar erros cometidos em outras reencarnações. Então a gente vem aqui para resgatar todas essas coisas que cometemos. Só que a pessoa acaba sentindo falta, sentindo saudade. Quando não, a gente vem também, não só essa saudade do lar, mas saudade de outras encarnações, porque a gente já viveu inúmeras encarnações. Então, uma vez eu encarnei na França, vamos assim dizer, e de repente eu sinto falta, né? Então, começo a sentir falta dessas coisas e isso daí vai me isolando. Então, o problema maior. Mas é inconsciente, né, da pessoa, né? Essa saudade exatamente, vai da pessoa inconscientemente. Né? Então, não sabe. E aí, para gravar, isso está tudo do lado espiritual. Para gravar, a pessoa fica invigilante, né? Não segue aquelas leis, né? Orai e vigiai. E fica, bom, assim, é fácil acesso para os obsessores espirituais. Então a pessoa fica frágil, é isolada, então é fácil, é uma presa fácil.
né, para os obsessores. E é onde a pessoa, muitos seguem o caminho da droga, né, e outras coisas mais. Então, na verdade, eu fiz um PowerPoint. Vou passar o slide. Primeiro? Não sei, o senhor que sabe. O senhor manda. Peraí. Vou passar um slide, né? Tem limite. Parece. Isso aqui, eu falei, eu estava pensando no filme, mas tudo bem, então vamos continuar. Era o Era o filme ou era o Eu falei slide? slide, mas desculpa, eu queria. Quer que eu passe o filme? A gente passa o filme. Não, continua assim. Então deixa pro final. Os assuntos que a gente vai observar aí, né? Transtorno bipolar. Aqui dá para o pessoal ver aqui. Eu fiz aqui, isso aqui foi o que, desculpa por ter saído mal feito, mas eu que tive essa ideia, né, quando eu fui me preparar para fazer esse estudo. Aí eu pensei, depressão com uma panela de pressão, para ficar fácil, né? Então, o que é depressão? Então imagina assim, uma panela de pressão, o que é? São vários problemas do dia a dia, do cotidiano, então você vai acumulando um monte de coisa e chega uma hora que aquilo lá te sufoca e você não tem aquela válvula de escape, como a panela de pressão tem. Agora a panela de pressão chega uma hora que entra em ebulição e começa, né, você vai lá, baixa o fogo, controla. Agora o ser humano não tem onde se explodir, né, ou com quem, assim dizer, no caso a gente, com quem conversar, entende? E a pessoa acaba se isolando porque ela entra numa profunda tristeza, mas não é tristeza normal, assim, porque nós ficamos tristes com a perda de um ente querido, uma separação conjugal, um acidente, desemprego, mas com o tempo isso passa, toda essa dor vai passando. Mas a depressão mesmo é uma tristeza que não é incomensurável, assim, você